Olá, seja bem-vindo a um novo trimestre da lição da Escola Sabatina, aqui no seu canal Direto ao Ponto. Neste trimestre, nós estamos estudando o Grande Conflito. E eu quero começar mandando um abraço especial para você que já faz parte do nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, é só ativar o sininho que está aqui logo abaixo deste vídeo. Você pode interagir com a gente também, deixando a sua mensagem, sua dúvida ou a sua sugestão aqui nos comentários. Lembrando que a gente também tem um canal no WhatsApp e no Telegram. Você pode curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos a qualquer hora. Lembrando que nesse trimestre nós estamos participando do sorteio de uma série Conflito e da assinatura de um ano da lição da Escola Sabatina para todos os que estão interagindo com a gente aqui no canal do YouTube, Telegram e o WhatsApp. Agora vamos à recapitulação da lição 8, Luz do Santuário. E o estudo desta semana destaca dois temas principais. No Antigo Testamento, o santuário terrestre, cuja função era apontar para o santuário celestial e o ministério de Jesus em favor da humanidade. E o segundo é o santuário celestial, que assume papel central no Evangelho. Olá, tudo bem? Olha, eu gosto muito do tema do santuário e é provavelmente que em algum momento eu tire um tempinho para gravar um vídeo exclusivo só sobre esse tema do santuário. Mas hoje nós vamos pontuar alguma coisa que o santuário representa como uma luz para nós. Foi o tema da lição dessa semana, a lição número 8. E o verso para memorizar, ele fala de um ministério. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Olha só, tem muita informação aí nesse texto, viu? O que é que eu sugiro para você? Explore o texto. Do tipo assim, e aí pessoal, vamos lá. Pode explorar esse texto aí. O que é que esse texto está comunicando? Provoque a unidade, ok? Vamos lá, o que é que eu aprendi? O que é que ele está comunicando para mim? Primeiro, temos um sumo sacerdote, ok? Uma outra coisa importante que eu não grifei aí no texto, mas eu estou olhando agora aqui na tela e estou percebendo. Ele está sentado à direita do trono da majestade, portanto ele está governando. Esse sumo sacerdote também governa. Agora, ele exerce um ministério no santuário. E um detalhe importante, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, peraí, tem informação aqui importante. Existe um outro santuário, porque aquele que o homem erigiu, eu já conheço aqui na Bíblia. No livro de Êxodo tem toda a história da construção do tabernáculo. Depois, mais adiante, Salomão, Davi planejou, Salomão construiu, e os tabernáculos se sucederam, até por volta do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e o tabernáculo também. Mas veja, o que você poderia destacar na introdução dessa lição é que existe um na terra, eu gostei desse trocadilho, ó. Existe um santuário na terra, que foi mostrado por Deus para Moisés, ok? Existe um santuário no céu, que é o verdadeiro tabernáculo, portanto, ele foi o modelo, tanto que quando Deus pediu que Moisés fizesse o santuário, ele disse, olha, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que nós temos na descrição do Êxodo e da construção do tabernáculo no deserto é uma tipologia, um exemplo, é uma figura, uma imagem de um verdadeiro tabernáculo, ok? Esses dois primeiros tópicos são importantes você deixar claro para a unidade. Mas eu inseri por minha conta e risco o terceiro tabernáculo. Aquele que é revelado na minha vida. Aquele que é produzido pelo Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós estamos falando de três dimensões de tabernáculo. O celestial, o verdadeiro, o da terra, o ilustrativo, e o da minha vida, aquele vivo, o templo vivo, aquele que vai por onde eu vou. Legal isso aí, né? Não é um templo construído, não é uma estrutura, é uma igreja viva. Explore isso, você é templo do Espírito Santo. A maneira mais dinâmica da igreja andar é onde você estiver.
se você for uma luz para esse mundo, se você for um sal na terra. Eu espero que a gente seja esse referencial da verdadeira igreja de Deus por onde a gente for. Muito bem, o santuário desperta e fortalece nossa esperança. E você pode continuar falando do testemunho de Guilherme Miller, aqui na lição número 8. Ele é o nosso personagem também nessa lição. Eu sugiro que você explore bem esse tema. A sugestão para essa semana, dê uma olhada aqui na lição. É você começar com a lição de domingo, ok? Que fala do santuário celestial, ok? Eu até escrevi aqui, havia um modelo. E aí você vai para a lição de terça-feira. Na lição de terça-feira, você fala do juízo, ok? Lembre-se do verso para memorizar. Ele aparece como ministro de um santuário, mas também como um governador, sentado à destra de Deus. Então, essa figura de sacerdote e juiz, ok? Por isso que eu estou colocando como primordial a sua abordagem da lição dessa semana, os tópicos de domingo e terça-feira. É como se fosse os dois braços da sua abordagem. Você não pode falar apenas do ministério no santuário e desconsiderar o ministério do juízo, porque eles estão interligados. Aliás, a profecia das 2.300 tardes e manhãs apontava para o ano de 1844, quando terminaria o período profético e um acontecimento ocorreria no Santuário Celestial, que Guilherme Miller confundiu como a possível volta de Jesus, e que obviamente não aconteceu, ok? Vamos lá, bora lá, devagarzinho, que o santo é de barro, tá bom? Primeiro ponto, Santuário Celestial. Segundo ponto, o juízo chegou. Esses são os dois braços da sua abordagem. Agora vamos aprofundar um pouco o conhecimento. Aí você vai usar a lição de segunda e quarta-feira para falar do santuário celestial. Aí você fala do Santo dos Santos e fala do dia da expiação. Olha só, a lição de segunda-feira, a pergunta número 2, ela é importante que você faça. Por que o dia da expiação era tão importante no antigo Israel? Essa pergunta aqui precisa ser respondida com compreensão, ok? A unidade de ação, esse momento que você está com a unidade de ação na igreja, é para você explorar o conhecimento, não é para você ensinar sobre. A lição já ensinou durante a semana. Agora é o momento de você aferir, medir o conhecimento. E aí, o que é que você entendeu? O que é dia da expiação? Explore isso. Não fique explicando muita coisa, fique ouvindo, porque é assim que você vai entender se a lição foi compreendida. Você é um moderador, você é um professor. Você vai dizendo assim, não, mas peraí, você não compreendeu. Deixa eu só dar uma ajuda para você. Você compreendeu de forma equivocada, entendeu? Você é um moderador. É na unidade de ação que você vai fazendo o alinhamento da compreensão da verdade. Então, 2 pontos sobre o Santuário Celestial. Havia um ministério no Santo dos Santos. Que ministério era esse? O que acontecia no dia da expiação? A boa notícia do lugar santíssimo é que o sangue também chegava lá. Veja, o sangue, ele era no altar de sacrifício, quando o cordeiro era morto, ele era aspergido também no lugar santo e no Santíssimo. O sacerdote também levava o sangue do cordeiro para o Santíssimo e colocava nas pontas do propiciatório. Então é importante que você entenda que o ofício da propiciação, o sangue do cordeiro, que simbolizava o sangue de Cristo, que um dia viria para morrer pelos nossos pecados, em nosso lugar, essa tipologia estava muito presente desde o átrio lá fora até o momento em que o sacerdote diariamente entrava no santuário e anualmente entrava no lugar santíssimo, uma vez ao ano. Então, essa história está muito bem descrita no Antigo Testamento, o passo a passo desse processo, sobre o dia da expiação e o que acontecia no dia da expiação, e a lição explicou isso para nós, ok? Então, o propósito agora, eu não vou repetir o que a lição já disse. Como eu falei para vocês, nosso canal não se propõe estudar a lição, mas apresentar uma abordagem, uma metodologia para que você aborde o tema da lição, porque é bem aí que muitos se perdem, ok? Então, 2 pontos importantes, Santuário Celestial
e a hora do juízo. Na hora do juízo, você explora dois tópicos importantes. Primeiro, o juízo é absoluto. Eu vou sugerir que você, ao abordar esses tópicos, você leia a passagem bíblica, tá? Porque ela reforça a declaração. O juízo é absoluto, será conforme as obras e terá Jesus como nosso advogado. Observe que eu estou explorando toda a lição nessa semana. Eu resumi em dois tópicos, domingo e terça, mas eu toco nas lições da semana. Na parte do Santuário Celestial, a lição de segunda e quarta. Na parte do juízo, eu abordo o tema da lição de quinta-feira, dentro do tema o juízo é absoluto. Por que é absoluto? Porque vai envolver todos. Todos que já viveram, bons e maus. Ninguém vai ficar sem passar sobre o juízo. Tanto quanto o juízo é absoluto, não esqueça uma coisa, o sacrifício de Cristo também foi absoluto. Ele morreu por todos. E esse sacrifício nos coloca na condição de ir além do véu. Aí você lê Hebreus 6:20, que é através do seu ministério, o ministério de Cristo no Santuário Celestial, é que nós podemos ter acesso a Deus. Então, no passado, no santuário terrestre, o nosso acesso a Deus era através do ministério do sacerdote, que diariamente ofertava e intercedia pelos pecados da multidão, do povo, que trazia o cordeiro como oferta. Uma vez por ano, esse santuário era purificado. Era o dia da expiação. Era purificado e tinha duas ofertas, o bode do Senhor e o bode Azazel, que representava a verdadeira causa do pecado. No final das contas, depois de um ano de muita celebração e absorção de pecados, simbolizados pelo derramamento de sangue, pela confissão da culpa e o derramamento do sangue que purificava o pecado do pecador, mas absorvia o pecado no santuário. Então, essa simbologia era tão forte, era do tipo assim, no final do ano, era necessário que se limpasse o santuário, que se purificasse o santuário. Aí vinha o ministério do sumo sacerdote. E aquela ovelha que representava o Senhor, a ovelha, ela era morta. E ela era um sacrifício único por todos os pecados acumulados no santuário. Então o santuário era purificado. Eu trazia minha oferta todo dia, entenda bem, e eu era purificado, porque o cordeiro morria no meu lugar. Mas o santuário absorvia o meu pecado. No ano, uma vez ao ano, no Yom Kippur, esse momento da festa, da purificação do santuário, representava não mais a purificação do pecador, porque ele já trazia sua oferta diariamente e pelo perdão dos seus pecados ele era purificado. Mas aquela oferta do dia da expiação era representando a purificação do santuário, que é a consumação final do pecado. Ou seja, em algum momento, o pecado terá fim e ele será colocado sobre a responsabilidade do seu autor, que era o bode Azazel. Esse bode Azazel, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e dessa maneira os pecados acumulados no santuário eram transferidos para o único responsável pela origem do pecado, que foi Lúcifer. O bode Azazel representava Satanás. E dessa maneira, esse bode não poderia ser morto. Ele era colocado para o deserto e lá, longe do arraial, seria o seu fim. E dessa maneira, ano a ano, o santuário era purificado. Então essa simbologia toda foi muito bem representada no santuário terrestre. Por isso que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa lei das ordenanças e dos sacrifícios, ela foi cancelada. Não fazia mais sentido trazer oferta de sacrifício, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido morto. Não esqueça da leitura complementar, dê uma olhada aí, são capítulo 22, 23, 24 e 28. 4 capítulos. Um capítulo por dia você consegue ler de forma bem maneira. Agora eu vou deixar um spoiler aqui para a próxima lição. Se há um juízo, o que isto nos assegura? Você já viu algum juiz fazer julgamento sem lei?
Esse é o próximo tema da lição. Não perca a lição número 9, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. A lição número 9. Olhe para a tela aqui, olha aqui a lição. O fundamento do governo de Deus. E aí, se tem governo, tem que ter lei, senão vira anarquia. Na próxima semana a gente fala disso com muita alegria. Que Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro.